Hoje eu quero falar, dando prosseguimento ao nosso estudo a respeito da fidelidade. Existe um poder que está acima de tudo, que rege o universo, que mantém todas as coisas desde o princípio em ordem. Esse poder é imenso, mas nós precisamos aprender a lidar com ele. Na realidade, vamos comparar assim com o motor de um carro. Hoje nós vamos falar a respeito da tecnologia e do poder que há no nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, nós te louvamos nesse instante, agradecidos pelo privilégio que temos de, em boas circunstâncias, podermos falar contigo, na certeza de que tu nos ouve através do teu santo e amado Filho, o Senhor Jesus Cristo, que se tornou nosso Salvador e Senhor e Mestre. Também queremos agradecer pela manifestação do teu Santo Espírito em nossa vida e na vida de todo aquele que ouvir essas palavras e der crédito, que ele seja assim isolado do mal, que não tenha influência maligna em seu coração, para que ele possa usufruir da tua bondade, da tua misericórdia e assim exercer o seu poder de fé para receber os benefícios da salvação da sua alma e também da solução dos seus problemas aqui na terra. Obrigado, Senhor, que os teus santos anjos estejam ativos agora e acompanhem essas palavras, para que quem a ouvir possa ter um encontro real contigo. Na realidade, nós sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados pelo seu decreto. O problema é que muitas vezes nós não procuramos os nossos direitos em Cristo Jesus. E muitas vezes nós queremos solução dos nossos problemas, mas nós não nos esforçamos para fazer a nossa parte. E como sabemos, na verdade, todas as coisas têm um preço. Veja, a criação do universo, a manutenção da terra, a felicidade, tudo isso teve um preço a pagar. Mas nada disso tem valor se a gente não prestar atenção e não fizer a nossa parte. Porque na realidade Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele se diminuiu para que a gente pudesse entendê-lo. Então eu quero que você preste atenção. Hoje nós vamos fazer uma comparação. Se você gostar do que nós vamos apresentar, eu quero que você dê um like, você dê um joinha e também compartilhe com o seu semelhante, porque na realidade todos nós fomos chamados para produzir alguma coisa. O Senhor Deus não criou nada assim aleatoriamente. Assim como o homem faz as coisas para satisfazer a sua necessidade, o seu desejo, é lógico que nós devemos pensar que o Senhor Deus também criou todas as coisas com um objetivo. Então você que está me ouvindo,
saiba que você não veio por acaso. Deus planejou a sua vida, a sua sorte. Ele te predestinou para a salvação. Mas você tem que correr atrás. Não espere que nada caia dos céus sem sacrifício. Na realidade, essa paz que nós temos, esta certeza que temos de vida eterna, custou um preço muito alto à vida do Senhor Jesus. Então você preste atenção. Por exemplo, num carro, a parte principal dele, o começo, é a bateria. Uma bateria de 12 volts. Veja, a gente pode pegar até nos dois polos e não acontece nada. Mas como ele está ligado a muitas peças do carro, aqueles 12 volts vira 20.000 volts. Mas esses 20.000 volts não teria proveito nenhum se não tivesse os outros componentes. E nós temos, você verá, assim, o croquis de um motor de carro. Você vai ver que além da bateria, tem muitas peças que são preciosas e todas têm que funcionar de uma maneira correta para que você possa realmente ter o desempenho total do motor do carro. E a gente vê que se um componente daquele falhar, trava o carro e você terá que consertar. Senão ele não vai funcionar como deveria. Então, se o homem cria as coisas para funcionarem como ele quer, não seria lógico que um Deus Todo-Poderoso, que criou o universo com a palavra da sua boca, não tivesse interesse de fazer o homem assim a ser um colaborador de si? Vamos comparar com se Deus fosse a potência máxima do motor. Mas repara que é preciso que a gente também faça a nossa parte, que é a ligação da chave, a ignição, para que a energia saia da bateria de 12 volts, passe pelo dínamo, passe por vários processos para poder chegar naquilo que o homem quer. Mas repara que mesmo este poder da bateria e do motor, se ele não tiver direção, não vai valer nada. Então, vamos fazer de conta que Deus, Jesus, é a força máxima. Mas nós temos que aprender a lidar com esta força, com este poder. Por quê? Porque sem Jesus nós não podemos coisa alguma. Mas em Jesus nós somos mais do que vencedores. Repara, cada componente do motor do carro, ele tem uma utilidade. E se ele não funcionar, todo o poder do motor
está inutilizado. Então, vamos aprender. Faz de conta que nós somos o motorista. Faz de conta que nós somos o condutor. O poder maior é o de Deus. Mas assim, nós precisamos estar de acordo com o seu propósito, com a sua vontade. Nós sabemos que os 10 mandamentos é a constituição do reino de Deus. E que, sem a obediência à sua palavra, ele não pode funcionar em nossa vida. Deus é um poder máximo. Ele não muda. Ele é sempre o mesmo. Ele não precisa que se lide para consertá-lo. Ele é perfeito. Mas nós precisamos nos adaptar à palavra dele. E como sabemos, os 10 mandamentos, do 1 ao 10º, deve ser obedecido. E se nós, porventura, quebramos, porque o homem falha, Deus não criou um robô, mas Deus só age dentro da sua palavra. Todo o seu poder está concentrado nesse item. E a quebra de um dos mandamentos, na verdade, não serve para Deus, porque Deus é fiel, a sua palavra é fiel, e nós temos que ser fiéis. Assim como durante o dia, várias vezes, nós precisamos lavar as nossas mãos, porque pegamos em sujeira, em coisas que são desagradáveis, também é a nossa relação com Deus. Durante o dia, várias vezes somos tentados, mas nós queremos permanecer. Se você gostar desse tema, nós vamos prosseguir sempre falando a respeito da fidelidade, porque a força de Deus em você está na sua fidelidade. Repara, o motor tem muitos componentes. Ele parte de uma bateria de 12 volts e pode chegar a 20 mil. Isso estamos falando num motor de 4 cilindradas. Mas existem motores ainda mais potentes, baterias mais potentes. Mas o básico é esse. Nós não devemos pretender que Deus faça alguma coisa se nós também não fizermos algo. Da mesma maneira que quando faltou o alimento lá no deserto, repara que Jesus tinha poder para fazer uma oração e fazer surgir o alimento. Mas ele não veio para se exibir, ele veio para nos ensinar a obediência à palavra de Deus. Ele então perguntou: vocês têm alguma coisa? Veja, qual era mais fácil? Não seria ele ordenar que caísse pão do céu? Mas assim como ele perguntou: o que vocês têm? Ele queria fazer uma sociedade, como tem feito com nós, não é? Uma sociedade com o homem, porque ele depende do livre-arbítrio do homem para poder trabalhar. E os discípulos procuraram e acharam aquele garoto
que tinha 5 pães e 2 peixes. Repara que Jesus não se preocupou, poxa, 5 pães e 2 peixes para uma multidão de 5.000 pessoas. Ele sabia que se ele fizesse a coisa certa, Deus também faria. E ele então levanta aquele cesto, agradece ao Pai por aquilo que estava em suas mãos, na certeza que Deus supriria as suas necessidades. E ele não ficou preocupado assim, olhando como é que ia surgir. Apenas passou o cesto e mandou os discípulos servir o povo. Então, repara, Jesus ali não estava com o seu poder de Deus. Como Salvador, ele veio para ser como nós, para nos mostrar que quando fazemos aquilo que é certo, Deus que é fiel também faz a parte dele. Então nós vemos nesta ilustração a fidelidade do Senhor Jesus. Veja, assim também você e eu, quando conhecemos os mandamentos, que é a constituição do reino de Deus, e nos dispomos, veja, você tem que se dispor a obedecer. Você vai ver que tem muitos obstáculos, vai aparecer muitos obstáculos. Mas você poderá, assim, na graça de Deus, na sua infinita misericórdia, fazer o que é certo. E quando errar, peça perdão, lave as suas mãos, porque se toda vez que a gente pecasse, não tivesse perdão, ninguém teria chance alguma. Da mesma maneira, se toda vez que a gente sujasse as mãos, tivesse de arrancar as mãos, a gente seria maneta. Ou talvez não tivesse nem maneta, fosse assim, sem nada. Repara, a bondade, a misericórdia, o amor tem que existir. E você tem que conhecer os seus direitos em Cristo Jesus. Conta-nos a história, certa vez, uma pessoa distante, ela sofria de um mal há 20 anos. A medicina não tinha jeito. Tudo que o homem podia, ela recorreu e não obteve a sua cura, sua libertação. E era pessoa de posses. O seu esposo era um pastor departamental, conceituado. E ela ia nos médicos. Eles oravam. Mas nada acontecia. Então, 20 anos ela sofreu com este mal. Ela morava em Brasília. E eu moro aqui em São Paulo. Então, ela falando com a sua irmã falou a respeito de mim, que falo a respeito de fé. E ela tomou a iniciativa de vir. Repara, ela viajou a noite inteira e ela chegou. E justamente eu estava falando de fé.
Aí a irmã dela que me conhecia, que era membro do grupo onde eu frequentava, ela apresentou a sua irmã, uma mulher muito bonita, assim de mais ou menos uns 30 anos. E ela então disse: olha, eu viajei a noite inteira e eu vim para que o Senhor ore para que eu seja curado. E eu pensei, essa pessoa tem fé, porque vindo uma distância de Brasília a São Paulo, atrás de uma pessoa que não conhece, apenas ouviu falar. Aí eu perguntei para ela: você crê que Jesus tem poder para te curar agora? Ela falou: tenho. Aí eu pedi para os irmãos porem uma cadeira no centro e fazer um círculo. Nós fizemos um círculo e ela sentou na cadeira. Repare, irmãos, que na realidade eu não fiz uma longa oração. Eu não invoquei o poder do Senhor assim, de uma maneira, vamos dizer assim, que chamasse a atenção, para dizer que fosse uma oração bonita. Porque a Bíblia diz que não é pelo muito falar que sereis ouvido, não é mesmo? Quando ela sentou na cadeira e os irmãos, mais ou menos 15, 20 pessoas, fizeram um círculo em volta. E ela disse que cria que Jesus tinha poder para curá-la. Eu apenas disse para todos e para ela: repitam comigo, no nome do Senhor Jesus, eu amaldiçoo agora esta enfermidade e ordeno que saia do útero dela. Então, o mal dela estava no útero. Esse espírito imundo estava alojado em seu útero. Eu não ordenei que se manifestasse, porque se tivesse ordenado, teria manifestado. Mas não é preciso fazer alarde com a palavra de Deus. Nós temos apenas que obedecer. E o diabo sabe que tem que obedecer ao nome do Senhor Jesus. Então mandei que repetissem comigo. Repitam comigo, assim, assim, assim. Repetiram, não aconteceu nada assim aparente que pudesse dizer: nossa, o diabo se manifestou, porque se o pregador não ordenar, ele não vai manifestar, mas se ordenasse, ele manifestaria. Mas conhecendo a incredulidade das pessoas, o obstáculo que poderia ser criado por uma manifestação do poder de Deus, ficou nisto. Moral da história: acabou aquelas palavras que eu disse, que no nome de Jesus aquele espírito imundo deixasse o útero dela. Se dissolveu o grupo, a mulher foi embora. Um mês depois, ela telefonou para a irmã dela, pedindo para ela, assim, agradecer, porque Deus tinha feito uma obra na sua vida. Veja, o que os homens não conseguiram, a medicina não conseguiu em 20 anos, com uma simples palavra, no nome do Senhor Jesus, ela conseguiu a bênção que queria. Se você tem um problema, se você tem uma dificuldade, mexa-se. Não fique achando que porque Jesus sofreu que você tenha que sofrer. Jesus sofreu no teu lugar,
para que você tenha vida em abundância. Jesus te fez pobre para que você tenha uma vida abastada. Agora, se você acha que não deve usar o nome do Senhor para melhorar de situação, ou para ter saúde, ou para ter paz, é um problema seu. Mas na Bíblia está escrito: o que pede recebe, o que busca encontra, o que procura acha. Também está escrito que tudo, não falou alguma coisa, tudo é possível ao que crê. Também está escrito, se você crê, você vê a glória de Deus. Então, qual é o teu problema? Qual a tua dificuldade? Você tem vergonha de usar o nome de Jesus? Eu não estou desfazendo dos médicos. Eles se esforçaram, mas são humanos, sujeitos à mesma tentação. Mas estou referindo a um nome que é sobre todo nome. Um nome que tem poder sobre todas as coisas. Mas que, para que ele funcione, é preciso que você pegue a sua bateria de 12 volts, que é a sua fezinha assim do tamanho de um grão de mostarda, e você aplique na palavra de Deus. Repara, as marchas, elas existem. O motor é potente. Mas se você não souber usar as marchas do carro, você pode explodir o motor. Você pode não ir aonde queria. Repara, mesmo o motor sendo potente, você tem que aprender a mudar as marchas do carro. Não é? Ninguém vai para frente, o carro estando engatado numa ré. Ninguém geralmente sai assim, numa terceira ou numa quinta marcha. Ele tem que botar a primeira. E se o carro for automático, à medida que ele vai apertando, ele vai mudando. Mas mesmo ele mudando as marchas, ele tem que começar da marcha própria para aquele movimento. O carro é potente, mas se ele não tiver farol, dificilmente você vai andar, não é? Se ele não tiver freio, se os pneus estiverem murchos, enfim, repara que não basta só aceitar a Jesus como seu Salvador e Senhor. Você tem a cartilha, que no caso é a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Não basta só você saber que está escrito, que assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará vazia para mim, sem antes fazer aquilo para o qual eu a enviei. Não basta só isso. Você tem que aprender a conhecer a palavra, a conhecer a Bíblia e saber que Deus é todo poderoso. Mas Deus não mente, Deus não volta atrás. E que o seu agir depende de você, do seu falar, do seu entendimento. Porque o Espírito Santo só vai trabalhar com aquilo que você conhecer da palavra de Deus. Não sei qual é o seu problema, mas uma coisa eu te digo: se você aprender a conhecer a palavra de Deus e pôr ela em prática, você será vitorioso. Então, deixa a preguiça de lado. Deixa o comodismo. Não confie em placa de igreja. Não confie mesmo nem no pastor se a palavra dele não estiver batendo com a palavra de Deus. Aquilo que eu falei para você
Se você raciocinar, você vai ver que tem lógica. Deus não quer que você obedeça a Ele cegamente. Deus dá para você até, assim, a possibilidade de duvidar. Você tem que aprender a dar 4 passos independente de Deus agir com você. Que é Josué 1:9. Ser forte, ser corajoso, não pasmar nem se espantar. Deus não pode fazer você ser forte. Você tem que ser forte, confiar nele. E para isso você tem que conhecê-lo. Então, ser forte não depende de Deus, porque se Deus fizesse você ser forte, você não cresceria espiritualmente. Ele não teria louvor nisso. Ser forte, ser corajoso, quer dizer, enfrentar a situação, como aquela mulher. Veja, 20 anos, era cristã, esposa de um pastor. Apelavam para a medicina. Não estou falando que a medicina não é útil, é útil. Mas cada coisa tem a sua maneira de agir. E existem coisas que os médicos não podem curar. Existem enfermidades que são de origem espiritual e o médico não pode curar. Então, na realidade, ela deixou o preconceito, deixou mesmo, vamos dizer assim, a autoridade do seu esposo. Poxa, sendo um pastor, mas ele é limitado como eu, como você, como qualquer outro. Poder só há num nome: Jesus. E ela deixou, vamos dizer, o seu orgulho por terra. Comprou a passagem e viajou uma distância de Brasília, aqui em São Paulo. E aqui ela fez como a mulher do fluxo de sangue. Ela poderia ter pensado, poxa, eu viajar uma noite inteira, um dia, e chegar aqui ele apenas perguntar se eu creio em Jesus. Lógico que eu creio em Jesus, porque eu sou cristã, meu esposo é um pastor. Ele mandar eu sentar e uns irmãozinhos ao redor só repetir umas palavras, mas ela aceitou, veio, fez o que tinha que fazer e viu o resultado. Você também quer ver resultado em sua vida? Nós estamos com essa série de fidelidade. Hoje nós falamos do tremendo poder que tem o motor de um carro partindo de uma bateria de 12 volts. Falamos do tremendo poder que tem o Senhor Deus e da bateria de 12 volts, que é a sua pequena fé. Ele só precisa disso. Você crê que eu posso fazer isto? Ele não diz que eu te curo. A tua fé te curou. Se você gostou desse tema, dê o seu joinha, inscreva-se, compartilhe com outros, porque esse evangelho deve ser pregado até o dia que o Senhor Jesus Cristo vier, ou que nós formos ao encontro dele, saindo desta vida que nós estamos agora. O próximo tema, nós vamos falar a respeito da eletricidade, que é uma força natural que existe.
e que tem todos esses benefícios que você tem visto. Vamos aprender com a ciência moderna a acreditar no sobrenatural. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos. Estamos agradecidos, porque temos a certeza que a palavra que sai da tua boca não volta vazia, sem antes fazer aquilo para o qual o Senhor a enviou. Mas para que isso aconteça, é preciso que a gente use a nossa pequena fé para que o Senhor possa fazer grandes coisas na vida de cada um. É por Jesus que agradecemos. Até a próxima.